Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a quarta-feira, dia 17 de janeiro do ano 2024. Quarta-feira, 17 de janeiro do ano 2024, e somos gratos a Deus por estar aqui nesta manhã para estar compartilhando uma palavra de Deus, a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai logicamente de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E hoje, 9h30 da manhã, estaremos na Rádio Pentecostais Apostólicos. E logo à noite, às 21h30, estaremos com a nossa programação em espanhol, compartilhando a palavra do Senhor. E nesta manhã queremos chegar à terceira e última experiência do jovem pródigo. A terceira e última experiência do jovem pródigo nesta parte, já que não termina ali no versículo número 24, senão que depois, a partir do versículo número 25 do Evangelho de Lucas, ali começa a reação do filho mais velho contra o filho pródigo que tinha voltado. Pródigo significa esbanjador, alguém que malgasta, alguém que não sabe administrar. As três experiências do filho pródigo: primeiro foi a rebelião, logo o arrependimento, e hoje vamos ver o que nos depara a palavra de Deus. E levantando-se foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçado em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive. Novamente tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Evangelho de Lucas, capítulo número 15, a partir do versículo número 20 até o versículo número 24, acabamos de ler. O filho pródigo, então, decide voltar para a casa do pai. O pai estava esperando. Isto é um fato, nós acabamos de ler na palavra de Deus. Deus jamais vai se apartar dos seus filhos. Jamais vai se apartar dos seus filhos. Somos nós quem nos apartamos, que ficamos longe de Deus. Ou mais ainda, pretendemos nos esconder de Deus ou simplesmente ignorá-lo, pensando que Deus não se interessa mais por nós. Esse é o temor de muitas pessoas que têm abandonado o Senhor, e agora o inimigo das nossas almas, ele tem colocado dentro do seu coração essa crendice, esse pensamento de que Deus não vai recebê-lo mais. Tem somente um pecado, que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não seria perdoado. E este pecado seria
contra o Espírito Santo de Deus. Todos os demais pecados serão perdoados. Todos os demais pecados, sim, serão perdoados. É uma promessa da palavra de Deus. E em Miqueias 7,19 ele diz que ele é quem lança todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar, no fundo do mar. E Isaías vai dizer que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Quando, logicamente, existe um arrependimento. Quando nós arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. E no dia de ontem, nós estávamos vendo o que significava a palavra arrependimento. É mudar o rumo, mudar a direção, ter a mente renovada, ser transformado pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Como chegou o jovem de volta à casa do pai? A primeira surpresa, o que surpreendeu ao jovem e que encheu o seu coração de alegria e de regozijo, foi que o pai o estava esperando. O pai estava esperando aquele jovem. O pai nunca tinha abandonado, não tinha perdido as esperanças de que o filho um dia retornasse para a sua casa. E ali estava o pai, no caminho todos os dias, olhando para o horizonte, a ver se enxergava alguém que viesse rumo à sua direção. E eis que um bom dia, o pai está ali olhando e de repente ele vai enxergar um pequeno vulto lá longe e ele vai começar a reconhecer ao seu filho, pela maneira de caminhar, pela maneira de mover os seus braços, pelos seus passos, porque o pai conhece os seus filhos. Conhece os seus filhos e sabe qual é a necessidade real e verdadeira que tem os seus filhos. Muitas vezes somos filhos caprichosos, filhos mal ensinados, que queremos e pedimos a Deus aquilo que não nos faz falta, que não vai ser de bem-estar para a nossa própria vida espiritual. Ele decidiu voltar. Pai, diz a palavra de Deus, que correu, lançou-lhe-se ao seu pescoço e o beijou. Estava dando as boas-vindas para o seu filho, aquele filho que tinha ido embora. Ali, o pródigo vai manifestar o seu arrependimento. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Está tudo bem, meu filho. Tudo bem. Eu perdoo os teus pecados. É isso que Deus vai falar ao seu ouvido, o dia que você decidir voltar ao Senhor. É isso que Deus vai dizer para você, o dia que você decidir voltar para a casa do Pai. Para o dia que você decidir sair do cheiro de porcos, do meio da lama, no meio das moscas marejentas, e vir novamente para a casa do Pai. O Pai está te esperando. O Pai está olhando. Ele está no caminho. Ele está no caminho. Ele está olhando a ver qual é a tua decisão. Se tu vai voltar ou não vai voltar. Pai, perdoa-me. Pequei contra o céu e contra ti. O filho não somente foi perdoado pelo pai, senão que foi restaurado completamente sua vida como filho de Deus. Tem muita gente por aí
que se consideram filhos de Deus, mas não têm um anel nos seus dedos, nem calçam as sandálias que o pai mandou colocar nos pés do filho pródigo. São detalhes que encontramos nesta parábola, onde Jesus está falando dos próprios costumes da época, para que o povo comum pudesse entender. Lembrando que estas parábolas Jesus estava falando para os fariseus, para os escribas, porque eles estavam murmurando contra ele, porque Jesus estava rodeado de pecadores. Pecadores necessitados de uma palavra de fé, de esperança e de amor. Aonde vemos a manifestação do amor de Deus nesta parábola, ao receber ao filho pródigo. A essência de Deus é o amor. Mas nós não podemos esquecer também de que Deus é justo, que Ele é justo e que Ele faz separação entre as ovelhas e os bodes. Nem todos têm uma aliança com Deus. Nem todos têm um sinal de paternidade sobre o seu ser. Não são todos, não. São somente aqueles que são chamados filhos de Deus. E como podemos e de que maneira nós poderemos ser chamados filhos de Deus? Pois devemos ir ao Evangelho de João, capítulo número 1, e começar a ler ali. Quando vamos chegar no versículo número 11, número 12, vamos encontrar a seguinte expressão: E Deus deu-lhes o poder, ou a potestade, a todos quantos o receberam, de serem transformados em filhos de Deus. A quem eu devo receber? Em quem eu devo crer? É no Filho de Deus. Pois foi Ele que veio ao mundo para que nós tivéssemos a grande oportunidade do perdão dos nossos pecados e a oportunidade ao arrependimento. É uma oportunidade que Deus está nos dando, uma oportunidade sobrenatural, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que é o arrependimento. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Aquele arrependimento que vai nascer lá no mais profundo do nosso espírito, do nosso coração. Aquele arrependimento que nós vamos dar um giro e vamos mudar o nosso rumo, a nossa direção. Vamos aprender a partir de agora a fugir da tentação e a resistir ao diabo. Mas tudo isto somente será possível se nós buscamos nos fortalecer através do poder de Deus. E Deus está disposto a te fortalecer, a nos fortalecer. Deus está disposto a nos encher da sua glória, da sua presença, do seu Santo Espírito, para que nós possamos continuar caminhando em frente. Colocou então vestes novas. Trazei a melhor veste e vestiu a melhor veste. Imagina como chegou aquele filho até a casa do pai. Quando ele saiu alegre, saiu feliz, saiu com boas vestes, roupas limpas e cheirosas. E agora ele está voltando. Suas roupas talvez todas rasgadas, pé no chão, fedendo, pois ele estava no chiqueiro de porcos.
Mesmo assim, nessa condição que o filho estava, com as suas roupas talvez cheias de lama, seu aspecto, o aspecto do filho, seria algo horrendo, cheirando mal, mas mesmo assim, o pai o abraçou e beijou. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer mudar as tuas vestes, quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer que tu mudes de vida, que troques as tuas vestes do pecado por vestes de santidade. Tem muitas pessoas também que estão dentro dos templos com vestes de pecado. Que bom seria! Que bom seria proceder ao arrependimento e pedir-lhe ao Senhor de que trocasse suas vestes. As vestes do pecado por vestes de santidade. Como vamos lograr isto? Através do arrependimento. Agora o filho pródigo estava no momento de regozijo. Ele nunca esperou aquele recebimento. A própria palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que não passou pelo coração do homem, que olho não viu e nem que ouvido ouviu, são as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o amam, para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que desejam terem uma vida de consagração a Deus. O filho não tinha imaginado este recebimento, claro que não. Muito menos que o pai iria trocar-lhe as suas vestes, colocar-lhe vestes novas. Ele estava esperando que ir lá junto com os servos, ir lá para o fundo da fazenda, da casa do pai. Não, o pai queria trocar as suas vestes. Foi a primeira ordem do pai. Troquem as suas vestes, vestes novas, vestes de santidade, vestes de reconciliação, vestes de conquista, de ousadia. O pai estava dando para aquele filho que estava voltando. Mas também o pai vai dizer que não somente troquem as suas vestes, senão também que coloquem um anel no seu dedo. É importante isto. Isto é muito importante e vamos nós deter aqui um pouquinho. O filho, quando saiu, ele deveria ter o anel no seu dedo. Mas na sua caminhada de pecado, ele perdeu aquele anel. Aquele anel estava dizendo, falando, melhor dito, sobre a paternidade. Estava declarando que ele era filho daquele homem. Está declarando que você é filho de Deus. O anel da graça, o anel da misericórdia, o anel da bondade e do amor de Deus. Ele vem ocupar novamente o seu lugar de filho, quando é colocado aquele anel no seu dedo. Vestes novas, um anel no dedo. A alegria do filho estava sendo notória. Ele tinha sido gratamente surpreendido por aquilo que o pai estava fazendo com ele. Aquilo que o pai estava fazendo com ele. Agora, está completo? Ainda não. Ainda não. Agora,
vai continuar dizendo a palavra do Senhor, o anel em sua mão e calçado os seus pés. Vamos colocar as sandálias. Sabe qual é o significado da sandália? É o significado da aliança, de um pacto que Deus quer fazer com você novamente. A sandália é o pacto, aliança, um acordo que se está fazendo. Nós vemos isto muito bem lá no livro de Ruth, quando na porta da cidade os anciãos se reuniam e ali o símbolo daquele pacto, daquela aliança, a assinatura daquela aliança era uma troca de sandálias. Deus está colocando sandálias agora nos pés do filho, dizendo para ele: a minha aliança ainda está vigente. A minha aliança ainda está vigente. Deus está dizendo: eu não quebrei aliança contigo. Tu te afastou de mim, mas eu estou te recebendo como filho novamente. Estou colocando vestes novas, estou colocando anel no teu dedo, estou colocando sandálias nos teus pés. Deus tem feito uma aliança conosco, uma aliança que foi feita na cruz, lá em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o próprio Filho de Deus foi pendurado numa cruz, para levar sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que através das suas pisaduras nós fôssemos curados das nossas doenças físicas e das nossas doenças espirituais, doenças na alma, como amargura, tristeza, depressão. E o castigo da nossa paz, diz a palavra de Deus, foi sobre ele. Jesus declarou para os seus discípulos lá em João: a minha paz eu dou, a minha paz eu deixo. Não como o mundo dá, mas como eu dou, como eu estou dando. Essa é a aliança do Senhor. A paz, a vida abundante que Jesus prometeu também em João 10:10. Mas, sem arrependimento, sem mudança de vida, nós não teremos esses privilégios. Como podemos chamar a Deus por Pai, se não temos aliança? Como podemos chamar Deus de Pai, se não temos anel? Como podemos chamar Deus de Pai, se ainda continuamos com as vestes do pecado? Porque não queremos simplesmente nós arrepender. Simplesmente não queremos nós arrepender. E o Pai está no caminho, Ele está te esperando. Sabe, isto faz-me lembrar Bartimeu, quando Jesus ia passando e ele sentiu aquilo: esta é a minha oportunidade. Ele estava na beira do caminho. A palavra de Deus deixa bem sinalizado isto, que ele estava na beira do caminho. E quando ele ouviu que Jesus vinha, ele começou a gritar. Ele começou a expressar o desejo que ele tinha de uma mudança de vida. Ele largou a sua capa, que aquilo era como um cartão nos nossos dias de hoje, de um benefício social. Deixou de lado
Deixou de lado tudo aquilo que o mundo estava oferecendo para ele. O que o mundo estava oferecendo para ele era escuridão, tristeza, pobreza. E ele correu para Jesus. E teve sua vida totalmente restaurada. Que falar de Mefibosete, que também estava morando numa cidade chamada Lodebar, rastejando ali naquelas areias, naquelas ruas, e um dia ele vem receber a restituição de tudo aquilo que pertencia a ele por direito, por uma ação de amor do rei Davi. Essa é a essência fundamental de Deus, o amor. E se o amor de Deus está no seu coração, no meu coração, nós devemos de manifestar também o nosso amor por aqueles filhos pródigos, que um dia estiveram na casa do Pai e foram embora. Porém, ao contrário disto, o que mais comumente se vê é julgamento, é críticas, é falar mal daquelas pessoas. Mas somos incapazes de orar por elas ou de levar-lhes uma palavra de esperança. E que dizer quando essas pessoas voltam? Quando elas chegam novamente? Como as vamos receber? De que maneira iremos tratá-las? Deus perdoa todas as nossas iniquidades, mas, lamentavelmente, alguns homens querem tomarem o lugar de Deus e são juízes e carrascos. Juízes e carrascos do seu próximo, quando deveriam ser juízes e carrascos da sua própria vida. Quando nós comecemos a enxergar os nossos defeitos e começamos a olhar para as virtudes do nosso próximo, nossa vida vai mudar radicalmente. Mas não terminou aí a surpresa do filho. E trazei aqui o novilho cevado e matá-lo, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. A alegria da salvação. A alegria da salvação. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Ele voltou para a casa do Pai. Foi totalmente restituído. Quando um pecador, disse Jesus, se arrepende, existem festas no céu. Os anjos se alegram. Agora imagina, quando um pródigo volta para a casa do Pai, também existe alegria e regozijo. Todos irão alegrar-se, porque aquele filho que estava morto agora vive. Agora ele está vivo. Estava morto através dos seus pecados. Que levou a esta morte espiritual? A rebelião. Rebelar-se contra o Pai. Por capricho. Por coisinhas tão banais, muitas vezes. Pequenas coisas que nos separam do verdadeiro
amor de Deus. Que possamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus. Meu Pai, meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor amado, agradecer-te, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, agradecer-te pelo descanso, Senhor, desta noite, agradecer-te, ó Pai, porque tu nos guardastes, porque tu nos protegestes, porque tu nos livrastes, ó Senhor Deus, de todo mal. Senhor eterno, que nesta quarta-feira, meu Pai, a tua graça venha alcançar, Senhor Deus, aqueles homens e mulheres que estão, Senhor, com seus corações quebrantados, que estão entristecidos, que estão amargurados, ó Pai. Senhor, que tu possas tratar com cada um deles através do poder do teu Santo Espírito, meu Pai. Ó Senhor, que eles possam procederem ao arrependimento, meu Deus, e renovarem uma aliança contigo, Senhor. Meu Pai, perdoa, Senhor eterno, todas as nossas iniquidades, Senhor, e nos faz caminhar pelo caminho de retidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.